Vitória, classificação e estamos na semifinal do Campeonato Paulista. Bora trazer todos os bastidores e detalhes e informações sobre isso. Tem informação relevante sobre o Lucas Ramon. Vamos falar sobre Bobadilha. Vamos para um pouquinho entender essa situação do Arboleda. Alan Franco fora. Polêmica do zagueiro lá do Bragantino que deu o que falar. Renovação de Sabino, que foi um dos principais destaques aí desta vitória. Enfim, bora falar um pouquinho sobre São Paulo Futebol Clube e trazer aí algumas notícias relevantes. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro deste canal para ter conteúdo exclusivo, bastidores e muita informação. Também para os membros do canal vou lançar um vídeo mais tarde trazendo como é que foi todos os bastidores da sexta-feira. Foi uma loucura, tem muita coisa que eu não pude contar ainda publicamente, mas que vai ficar para os membros do canal e acho que vocês vão gostar demais. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? Lucas Moura foi eleito o melhor em campo. O atacante, camisa 7, fez o segundo gol do São Paulo, né, que encaminhou ali a classificação para essa semifinal do Campeonato Paulista. E aí o Lucas Moura, por conta deste gol e da atuação, foi eleito o melhor da partida. Até na minha visão, o melhor para mim foi o Bobadilha, tá? E o Sabino. Para mim, os dois jogaram mais do que o Lucas, mas é muito também por conta do gol do Lucas, por ser alguém que é o Lucas Moura, era um dos principais jogadores, ele acabou sendo eleito aí o melhor jogador da partida. O técnico Hernan Crespo também na entrevista coletiva falou um pouquinho sobre esse momento do São Paulo, momento de união, momento de classificação. Bora ouvir o que o técnico Hernan Crespo também falou. Boa noite. Fico muito feliz. Esses são tempos de parabenizar todo o grupo que tem muita união, humildade, trabalho. Eu acho que são componentes muito importantes, porque entendo assim que o único jeito para passar aqui em Bragança, que é muito difícil jogar contra um time muito organizado, muito bem organizado, com movimentações organizadas e coordenadas, então fisicamente são fortes. E a gente se comportou bem. O time jogou com muita personalidade, com muita coragem. Tive ocasiões claras. Foi uma batalha. No acaso, quanto foi? Quantos anos? Há quantos anos que? 7. Acho que não. Falar sobre o Lucas Ramon, ele que teve um pênalti que não foi marcado, na minha visão foi pênalti, né, no Lucas Ramon. Ele passa à frente do zagueiro e não há um choque de ombro com ombro, né? O ombro do adversário vai nas costas e isso, por mais leve que seja, é faltoso, é pênalti. Acho que a Daiane Muniz e o VAR erraram neste lance, muito mais o VAR do que a Daiane, porque acho que a Daiane, ela viu ali no campo, ela tomou uma interpretação, até porque o choque, ele é leve. Mas acho que a cabine no VAR deveria ter chamado ela para rever que realmente foi um toque faltoso. O Lucas Ramon em nenhum momento encenou. Mas, conversando um pouquinho dos bastidores com algumas pessoas de dentro do São Paulo após essa vitória, após essa classificação, foi me lembrado uma parada importante. O Lucas Ramon, que agora tem sido destaque, tem tomado conta da lateral direita, tem conseguido ser uma peça importante do técnico Hernan Crespo, mostra essa nova filosofia do São Paulo em termos de contratações, e o Rui Costa até falou um pouquinho sobre isso na entrevista no Tricolaços, de você trazer jogadores nessa situação financeira, eu brinco que é o poder da amizade. Mas você precisa trazer jogadores com esse poder da amizade, jogadores que querem estar no clube, jogadores que querem estar no São Paulo, que eles vivem a causa do São Paulo. Acho que isso é muito importante. E o São Paulo tem vários jogadores que vivem a causa São Paulo, que encaram o São Paulo como a chance da vida. Então, o Lucas Ramon, ele parece um pouco ter esse espírito. E aí foi me lembrado, durante esse papo, da gente trocando uma ideia, eu com uma pessoa importante do São Paulo,
ela me lembrou que, cara, você pode lembrar também que o Lucas Ramon é esse perfil que a gente está batendo esse papo, e ele abriu mão de valores para estar no Mirassol. E aí vai uma informação importante, para estar no São Paulo, aí vai uma informação interessante. O São Paulo, ele não assumiu a totalidade dos valores que ele e o Adriano, seu empresário, abriram mão do Mirassol. O São Paulo vai pegar um pouquinho, vai pegar uma parte desse valor, aí não foi me dito nem o valor total e nem também o percentual que o São Paulo vai pegar, mas que o Lucas Ramon sim abriu mão de uma parte significativa do que ele teria que receber do Mirassol. Aí o São Paulo falou, a gente consegue cobrir isso e jogar nas luvas. E o staff e ele aceitou da mesma forma. Então, olha como é importante a gente valorizar esse tipo de atleta. Enquanto tem atletas que por conta de 100, 200, 300 mil, que pra gente faria uma diferença enorme, mas que para um atleta de futebol às vezes nem é tanto, e o Lucas Ramon abriu mão de valores significativos para viver esse sonho de vestir a camisa do São Paulo e tem jogado muito a bola. Foi uma das principais surpresas nesta temporada, até eu trouxe no início. Falei, do Lucas Ramon não me empolga, mas como o Danielzinho também não me empolgou e a gente está vendo o que ele tem feito, vamos esperar para ver o Lucas Ramon, e ele tem surpreendido, tem jogado muita bola, tem sido muito importante com a camisa do São Paulo. Então, acho que além do fato da gente destacar dentro de campo o Lucas Ramon, a gente precisa lembrar que ele também abriu mão de valores significativos para estar vestindo essa camisa e hoje tomou conta da lateral direita. Tem gostado do Lucas Ramon? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? O Bobadilla, ele tem alguns números impressionantes até na minha visão. O Bobadilla é um jogador que alterna muito, né? O Bobadilla ou ele joga muito bem ou ele joga muito mal, e ele alternou um pouquinho durante essa temporada, mas eu acho que é um jogador importante, é um jogador que eu gosto e acho que é interessante você ter no elenco. O Bobadilla, ele se tornou volante do Campeonato Paulista deste ano com mais participações diretas em gols e mais gols durante toda a competição. E vale lembrar que com mais gols e mais participações diretas, ele também teve no Brasileirão do ano passado. Essa informação, esses dados foram do SPFC Estatística, um ótimo perfil aí nas redes sociais. Além disso, o Bobadilla fez o primeiro gol do jogo e se tornou o paraguaio que mais defendeu o São Paulo na história. Ele chegou a 99 jogos com a camisa do São Paulo, então é bem possível que contra o Curitiba ou no mais tardar na semifinal do Campeonato Paulista ele bata a marca de 100 jogos com a camisa tricolor. Ele acabou ultrapassando o Rubem Barrios, atacante que jogou pelo clube na década de 1940. Então o Bobadilla se consolidando também como uma peça do São Paulo. Vai chegar a mais um, né? O São Paulo tem vários jogadores que já ultrapassaram a marca de 100 jogos. Agora o Bobadilla também é um deles. Eu gosto do Bobadilla, tá? Eu acho que o São Paulo tem que mantê-lo até o meio do ano para ele se valorizar. Tem a Copa do Mundo e aí se vier uma proposta significativa, você vende. Se não, acho que é uma peça que pode ser importante dentro do São Paulo, tá? Bora falar sobre a jogada ensaiada ou não ensaiada do segundo gol do São Paulo. Eu até trouxe nas minhas redes sociais, falei, caramba, olha, o São Paulo agora tem jogada ensaiada, que legal, tipo, faz tempo que eu não vi uma jogada ensaiada do São Paulo. Só que aí me surpreendeu ainda mais, porque na zona mista os atletas, né, o Lucas, também entrevista, eles revelaram que isso não foi uma jogada ensaiada, foi uma percepção do Danielzinho ali com os jogadores, com o Luciano, com o Lucas, e que foi algo muito no improviso. O Danielzinho viu ali o Luciano nessa condição, cruzou daquela forma, o Luciano também, naquele jeito, ele viu que nem não tinha como finalizar, mas ele olhou o Lucas aqui pro lado, aí ele testa pro Lucas e o Lucas em condições faz o gol. Então, eu não sei se eu fico mais feliz com o fato desse improviso de todas as partes para que o lance realmente tenha acontecido de uma maneira positiva, ou se poderia ter sido uma jogada ensaiada. Então, foi bem legal, inclusive, essa situação. Aí só para trazer uma atualização também rapidinho sobre o Casemiro, ele tem conversas com o Inter Miami, tá? E é bem possível que se não pinte nada no futebol europeu, ele deve acabar se tornando um reforço do Inter Miami. Beleza? Bora continuar trazendo mais informações sobre zagueiros, Alan Franco e Arboleda. O Alan Franco, ele acabou sendo expulso, ele está suspenso na semifinal e acredito até que ele deve ser titular contra o Curitiba por conta disso. Na minha visão, só uma avaliação rápida, acho que a expulsão do Alan Franco foi equivocada. Por quê? O segundo cartão é merecido, ele teve que tomar o cartão amarelo corretamente. Tanto é que na hora que ele sofreu a falta, eu falei, vai ser expulso. E demorou um pouquinho, mas ele foi, e merecidamente, pelo segundo cartão amarelo, ele teria sido expulso. Mas
O primeiro lance dele de ter tomado o cartão, para mim, foi injusto. Na minha avaliação, e aí infelizmente a gente não vai ter a opinião da Daiane Muniz, e até o momento da gravação deste vídeo eu não tive acesso à súmula, a Federação Paulista não divulgou a súmula ainda enquanto eu estou gravando esse vídeo, então depois a gente pode trazer uma atualização. O Alan Franco, na minha interpretação, ele comete uma falta no Isidro Pita, e foi falta, mas uma falta normal, só que a impressão que eu tenho é que a Daiane Muniz, ela deu o cartão amarelo pro Alan Franco. Quando o Pita vai tentar pegar a bola, o Alan Franco parado, assim, tipo, poxa, ele não foi intencional dele tocar no Isidro Pita, quando o Isidro Pita vai tentar pegar a bola para bater rápido a falta. E aí o Isidro Pita tromba no Alan Franco e cai. O Alan Franco também nem tchum, ele, pô, não foi nada. E aí ela dá o cartão, ao que tudo indica, por isso, por ter retardado o lance, ou por ter feito essa catimba para cima do Isidro Pita, mas na minha visão, ele nem percebeu isso. Então, se a Daiane Muniz deu cartão amarelo por conta da falta, na minha visão, está equivocado. E se deu cartão depois das ações, também está equivocado, porque foi o Isidro Pita que foi de encontro ao Alan Franco e não o contrário. Então, por isso que eu contesto essa expulsão por conta do primeiro cartão. Mas ele está suspenso, não jogará a semifinal do Campeonato Paulista. E aí o Crespo ele foi perguntado sobre o Arboleda. E aí, sobre o Arboleda, ele trouxe uma reflexão importante, a gente até está apurando mais detalhes sobre isso, é bem possível que depois a gente traga um vídeo explicando mais detalhes. Mas o Crespo ele está adotando uma questão de não perder o grupo. É bem possível que o Arboleda ele volte uns degraus para trás e comece a buscar o espaço novamente, porque essa saída dele para resolver os problemas pessoais está meio esquisita por parte do Crespo. Parece que o Crespo não aceitou, não é que não aceitou bem, mas beleza, você voltou, mas você vai ter que trabalhar para buscar de novo espaço, porque os caras aqui, enquanto você estava lá, os caras estavam aqui comendo a grama, meu irmão. Então, é mais ou menos esse cenário. E até o Crespo falou na entrevista coletiva, eu vou trazer as aspas, todo mundo tem que pensar que vai ser titular, tem que se preparar para isso, mas jogam 11. Eu não sei, vamos dia a dia, jogo a jogo. Depende das características do rival, do campo, se é dentro ou fora de casa. Se todo mundo estiver preparado, tem que pensar que será titular. Esse é o caminho para estar no grupo do São Paulo. E aí depois o Crespo ainda não garante o retorno do Arboleda como titular no próximo jogo. Ele nos próximos jogos, ele afirma que o Arboleda terá que trabalhar e que em alguns momentos ele pode voltar com um sistema com 3 zagueiros e tudo mais. Vamos ficar de olho nessa história para entender esse fato, se o Arboleda vai descer alguns degraus aí referentes a essa situação. Beleza? Pra gente fechar, o Cauli estreou, né? Até não conseguiu fazer muita coisa, mas estreou, já tirou esse peso da estreia com a camisa do São Paulo. É bem possível, tá, que ele acabe sendo titular lá no Couto Pereira, caso o Crespo queira fazer alguma rotação do elenco. O Sabino, ele renovou o seu contrato, tá? E aí uma pequena correção da informação que a gente tinha antes. No fim das contas, o Sabino renova até dezembro de 28, sem cláusula por mais um, sem nada nesse sentido. A renovação do Sabino foi assinada e nos últimos detalhes, na última conversa, foi definida que não será mais 1 ano e uma prorrogação por mais um. Agora vai ser 2 anos em definitivo. Então não terá uma cláusula de 2 mais 1 ou algo assim. Ele assina um contrato definitivo até dezembro de 2028, ele que foi um dos destaques também da vitória do tricolor paulista, tá? Aí só pra gente fechar 2 informações, a primeira é, o Gustavo Marques acabou sendo muito infeliz na fala dele da Daiane Muniz, acho que vocês acompanharam, até nem quero replicar essa entrevista, porque a gente precisa entender uma coisa, gente. Você pode questionar a arbitragem da Daiane Muniz, questionar o trabalho da Daiane Muniz. Eu mesmo acabei de questionar, acho que num todo a arbitragem não foi ruim, mesmo com esses lances. No Bragantino, eu acho que em condução de jogo ela foi bem e acho que, ao meu ver, ela errou em 2 lances desfavoráveis ao São Paulo, que foi a expulsão do Alan Franco, que acabou chamando um pouco mais ainda o Bragantino para o jogo, e no pênalti que talvez poderia ter mudado o jogo ali se o São Paulo tivesse aberto o placar antes. Então não fez sentido a reclamação
do Bragantino na minha visão. Reclamar daquele lance do Juninho Capixaba para mim é um escárnio, é um absurdo, e depois a conduta do Juninho Capixaba que foi expulso, para mim a Federação Paulista tem que punir o Juninho Capixaba, porque o fato dele ter cavado aquele pênalti, ter reclamado com essa veemência, para mim foi um escândalo, um absurdo o que o Juninho Capixaba fez. Então assim, se tem alguém para reclamar da arbitragem da Daiane Muniz, é o São Paulo. E aí não fez sentido, a reclamação e a invalidação. Ele só fez o comentário que ele fez porque a Daiane Muniz é uma mulher. Assim, é nesse quesito que a gente precisa entender quantos árbitros erram descaradamente. Só que em nenhum momento é colocado o gênero, a cor da pele, nesse sentido. Então, quando você traz um lado de gênero, ou quando você traz um lado de raça, você está querendo diminuir a pessoa por ser isso. E acho que o Gustavo, ele foi muito mal nesse quesito. A Federação Paulista, inclusive, emitiu uma nota falando que vai levar o caso à Justiça Desportiva e é bem provável que ele pegue punição. E aí depois é aquele papo, minha esposa, minha mãe, que vieram falar comigo. Poxa, você não precisa respeitar uma mulher só porque ela tem um parentesco seu. Você precisa respeitar a mulher como qualquer outro ser humano. Enfim, Gustavo Marques foi muito mal nessa. Eu espero de verdade que o pedido de desculpas dele tenha sido verdadeiro, que ele aprenda com isso, porque não dá para em 2026 a gente ficar entrando nesses temas dessa maneira. O Vinícius Júnior agora, recentemente, também sofrendo racismo. Aí agora, 2026, vamos, entendeu? Vamos evoluir nesse quesito. Acho que o Gustavo mandou muito mal nessa. Eu espero que, ele aprenda com isso e 2, que ele seja punido por isso, porque não dá para isso acontecer em pleno 2026. Só para fechar o vídeo de hoje, e aí você poder curtir aí o seu domingão, hoje eu vou fazer um churrasquinho aqui com a Flávia, hein? A gente tá aqui de boinha, vou pegar minha famosa churrasqueira elétrica, né? Porque apartamento, sabe como é que é. E aí vou fazer um churrasquinho. Bom, bora trazer alguns detalhes importantes sobre o São Paulo ser mandante. Para o São Paulo ser mandante na semifinal, e aí restam 2 jogos ainda, então é muito incerto a gente trazer quem vai enfrentar quem, porque é bem aberto, o São Paulo pode enfrentar ainda qualquer um. Mas para o São Paulo ser mandante, tem que acontecer apenas 2 coisas, tá? O Santos vencer o Novo Horizontino, tá? Então o Santos tem que passar do Novo Horizontino, e aí independente da forma que for, seja pelo tempo normal ou seja também pelos pênaltis, o Santos passando do Novo Horizontino, e o Corinthians, e isso é em ordem, o Santos joga às 4, e depois o Corinthians passar pela Portuguesa nos pênaltis, tá? O Corinthians não pode passar no tempo normal, o Corinthians tem que passar nos pênaltis. E se for para os pênaltis a Portuguesa passar, a Portuguesa também vai ser a mandante no Canindé, tá? Então é mais ou menos nesse cenário que está essa situação para o São Paulo ser mandante e levar o jogo para o Brinco de Ouro. O São Paulo terá que torcer para o Santos passar do Novo Horizontino e para o Corinthians passar a Portuguesa nos pênaltis. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião e eu já jogo aqui para vocês. Quem vocês gostariam de enfrentar na semifinal do Campeonato Paulista? Deixa aí nos comentários, não esqueça de curtir o vídeo de hoje. Um abraço para todo mundo, tenha um ótimo domingão. Daqui a pouco a gente volta a qualquer momento com mais informações do Tricolor Paulista. Um abraço, gente. Tchau!